Olá, protagonistas do meu mundão, tudo bem com você? Espero que você esteja super bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós temos um episódio muito incrível com uma convidada que vocês vão tirar muito proveito do assunto que a gente vai trazer aqui, tá? Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você também deixasse o seu curtir, caso você goste desse vídeo, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Algo que você aprendeu aqui, você pode estar comentando abaixo, compartilhe com seus amigos, e cada vez que você ter algum insight, porque às vezes você percebe algo que a gente não percebeu, e isso que você aprendeu aí no seu lar, aí na sua casa, onde você estiver assistindo, pode ser também um ensinamento que a gente também pode aprender, porque é uma troca. Todos nós estamos aqui para fazer essa contribuição. Coisas que eu sei podem contribuir para minha convidada, coisas que ela sabe com certeza vão contribuir para mim e para você. E coisas que você percebeu no episódio podem contribuir para nós duas e para as demais pessoas que estão assistindo. Se você é novo por aqui, né, já pedi, se inscreva no canal. Tem uma playlist que fica gravada aqui dos episódios de Vida de Protagonista. Cada um tem o seu tema. E hoje nós vamos falar a respeito do Deus e o dinheiro. Com isso, eu gostaria que a minha convidada querida seja bem-vinda, se apresentasse para vocês, para o público. Fala um pouco o seu nome, como é que sua especialização. Fala um pouquinho quem é você. Diga. Bom dia, obrigada, Valéria, pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com o pessoal do Vida de Protagonista, né? Eu acompanho os episódios e eu vejo que cada um tem uma história muito importante, né? Então a gente tem sempre o que aprender. Me apresentando um pouquinho, né? Eu me chamo Jennifer Marcela Inácio Soares. E por que que eu falo meu nome todo? Porque uns me conhecem como Jennifer, outros como Marcela, então eu gosto de contextualizar que é a mesma pessoa. É, eu sou pastora auxiliar ali na Mais de Cristo, juntamente com meu esposo, e pela misericórdia de Deus, eu hoje atuo com educação financeira comportamental e investimentos, com mentorias, consultorias e também palestras. E, além disso, eu também sou professora universitária. Dentro da minha carreira, né, como professora universitária, eu sou formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal. Fiz duas especializações a nível de MBA, uma em estratégias empresariais, economia e gestão de estratégias empresariais e outra em logística, e também fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área sempre focada em mercado de capitais e economia política internacional. Então, eu sempre estudei moeda, o comportamento dos sistemas financeiros e monetários, essa pegada mais do dinheiro. E pela misericórdia de Deus, eu pude, juntamente com meu esposo e com o pastor Paulo Mazarém, lançar o livro Sabedoria Financeira, aplicando os princípios bíblicos. Então, esse livro, ele fala de sabedoria financeira e não de prosperidade, que é uma das coisas que a gente confunde muito, né? Quando a gente fala de prosperidade, a gente tem várias áreas. Isso é uma das coisas que a gente se propôs a desmistificar nessa obra. Porque a prosperidade, eu tenho prosperidade na saúde, prosperidade na família, eu tenho prosperidade nas mais diversas áreas. Só que o pano de fundo de uma vida próspera é sim o dinheiro. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu quero proporcionar mais para minha família. O que é isso proporcionar mais? Eu tenho que ter dinheiro. Então, quer a gente goste ou não, o dinheiro, e o dinheiro está assim na Bíblia, há muita crença limitante nesse sentido, mas o dinheiro é algo sim bíblico que Deus nos trouxe muitas promessas, que Deus nos deixou muitas promessas, e é isso que eu busco levar para as pessoas. Aí, tanto nas mentorias, né, eu não atendo só pessoas cristãs, mas a grande maioria são cristãos. Então, a partir do movimento entre verificar o comportamento das pessoas para com o dinheiro, por que as pessoas gastam? O que elas queriam suprir naquele momento. Então, a economia comportamental ela traz muito isso. Que é o quê? Muitas das coisas que a gente faz, elas são os resultados daquilo que a gente criou de pano de fundo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma aversão à perda, o que significa isso? Eu odeio perder. Então, se eu odeio perder, eu comprei uma coisa, eu tenho que ficar com aquilo. Eu não posso devolver aquilo, eu não posso vender, às vezes perdendo um pouco de dinheiro, mas pelo menos estancando aquela hemorragia, sabe? Isso é tudo comportamento. Então, eu trago isso e nas minhas palestras, principalmente nas igrejas, eu trago também a questão do que a Bíblia fala sobre isso. Não palestro só na igreja, né? Então, eu brinco que eu atuo de duas formas
com a palavra de Deus de maneira clara e com a palavra de Deus de maneira não tão clara, que aí nos movimentos fora da igreja eu acabo não citando os versículos, mas eles estão ali. Perfeito. Nossa, perfeito. Muito bem colocado. Falando em Bíblia, falando em versículo, vocês sabem que eu sempre busco enfatizar um versículo da Bíblia que rege aquele episódio. Esse episódio vai ser o tema fica ali em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E por que eu gostei desse versículo para trazer aqui hoje? Porque justamente para a gente tirar, o que a gente vai abordar isso, essa mistificação que para você ser cristão ou para você tem que ser pobre, você tem que ser miserável, e não existe isso. Isso é realmente uma falácia, né? Uma mentira que até o próprio inimigo vai plantar na tua mente, porque algumas coisas, algumas não, como a pastora Marcela realmente falou ali, o recurso financeiro ele vai te proporcionar, ele vai ser um impulsionador do seu propósito. Então, como é que você vai dizer assim, não, não preciso de nada, não preciso de dinheiro, não preciso, para que você seja também uma pessoa ali abençoada e viva e consiga abençoar mais pessoas? Eu tô realmente, tem um tempo atrás que eu ouvi sobre isso, que falava um rapaz falou assim, eu só peço o suficiente, não sei o quê, para mim, então assim, e isso ele achava que era um pensamento cristão. E aí o pastor abordou ele e falou assim: "Tá, mas se você pede só para mim, isso para você é um pensamento egoísta. Você não tá pedindo nem para abençoar as outras pessoas". E Jesus ele veio aqui e não deixava as coisas para ele abençoava muito. E eu gostaria de falar a respeito do seu livro. Que bênção, eu posso? Pode, claro. Que bom. Ó, sabedoria financeira, aplicando os princípios bíblicos ali com o pastor Paulo Mazarini, né? Pastor Gustavo Soares, que é o esposo da pastora Marcela, e aqui Jennifer Soares, né? Aqui é a pastora, né? Eu conheço a pastora Marcela. Quando chegava assim, pastora Jennifer, mas quem sei? E assim, que bom, né? Parabéns, porque uma obra que Deus concede, né? Eu falo assim, o livro é como se você tivesse um filho, né? E ele te deixa um legado, porque posteriormente as pessoas não vão estar aqui, nós não estaremos aqui daqui a algum tempo, mas olha aqui a palavra, é viva até hoje. O livro que a pastora Marcela produziu ali com os demais pastores vai ficar vivo. Então, assim, até Jesus voltar ou que aconteça alguma coisa, ele vai estar aqui. E esse é um conhecimento que a gente nem tem noção, não sabe a dimensão do poder, né? Parabéns, que Deus abençoe muito essa obra, que seja um marco na vida de vocês para abrir portas para tudo que o Senhor já planejou, né? Porque é uma confiança que Deus tem entregando todo esse conhecimento para vocês que possam também expandir. Pastora, me explica assim, como foi a primeira parte que você falou, é isso, é com isso que eu quero trabalhar, qual foi o primeiro despertar que você teve, assim, foi o Espírito Santo que te falou, foi um sonho de criança, como é que você pensou assim, eu vou encaminhar minha vida por essa trajetória? Eu vou ser muito sincera para ti que foi um processo em dada medida até inconsciente. Porque o que que acontece? Aí, resgatando um pouquinho da minha história, né? Quando eu era pequena, meu pai tinha uma empresa muito bem sucedida, ele era casado com a minha mãe na época, então eu tinha uma vida bem confortável. Após o momento que ele veio à falência, os meus pais se divorciaram, enfim, a gente passou por uma situação muito delicada mesmo, a ponto de realmente viver muitas das coisas que exigem fé, de não ter o que se alimentar, de pegar a cesta básica na igreja, de ver a mão de Deus cuidando de todas as coisas. Eu gosto muito de trazer um exemplo, porque como eu tinha uma vida muito farta, e eu era pequena na época, eu devia ter em torno de 8 anos, mais ou menos, quando os meus pais se divorciaram, 7 para 8 anos, e meu irmão tinha de 5 para 6, a gente era pequenininho. E a falência foi uma coisa tão forte na nossa família que a gente teve uma quebra do que a gente tinha. Então a gente vivia
A gente estudava no melhor colégio da nossa região, a gente foi para a pior escola estadual da nossa região. Então a gente passou por um vale muito grande, né? E a partir disso, eu tive, e a minha mãe tem muito mais experiências do que eu, porque ela era adulta, né, com 2 filhos pequenos para criar. E então, todo esse processo, eu experimentei muito do que Deus pode dar por meio da fé, sabe? Porque às vezes a gente esquece, e há uma falácia muito grande nesse sentido, quem tem que prover a casa e tal, não sei o quê. Mas a Bíblia fala que Jeová Jiré, Deus provê. Óbvio, não estou defendendo aqui que o homem não faça nada. A gente sabe o papel do homem dentro da casa, a gente sabe também o papel da mulher, não vou entrar nesse mérito, mas acima de tudo, Deus provê. E Deus não precisa da gente para prover. E eu experimentei muito isso. Teve um caso específico, e eu gosto sempre de contar ele, porque ele me marcou muito, e eu gosto muito do Natal. Eu gosto muito das decorações, é uma época que eu gosto, sempre gostei. Só que, sem dinheiro, o Natal dói mais. O Natal é um desafio maior. Então, a gente, na época, recebia cesta básica, enfim, e a minha mãe, que tem uma fé inenarrável, assim, a minha mãe tem uma fé muito grande. Ela falou assim, mana, faz uma lista de tudo que tu quer para nossa ceia de Natal. E eu devia ter 8, 9 anos. E isso já fazem praticamente 30 anos. E eu me lembro até hoje. Eu lembro que eu perguntei para ela tudo. Dela disse tudo. E eu lembro que uma das coisas que eu pedi foi Danoninho. E aí, momento merchan, né? Porque Danoninho é Sim. marca, então se quiserem patrocinar aqui o podcast, fiquem à vontade, já tá citada a marca. Mas eu lembro que eu pedi, e foi uma lista muito grande, Valéria, muito grande. Uma lista de criança. Então, aí quando eu entreguei a lista para a mãe, ela disse, vamos orar. E a gente dobrou aquela lista e a gente orou. E muita gente não sabia do que a gente estava vivendo, na nossa igreja na época. E um irmão, esposo de uma irmã que era muito amigo nosso, ele disse assim, olha, irmã Zu, que é a minha mãe que chama Zorilda, irmã Zu, eu não sei por quê, mas Deus me tocou a fazer uma compra para ti. Tu não te ofende? Daí ela contou a história. É, e, e quando aquela compra chegou, Valéria, eu tenho 38 anos. Eu me lembro de descarregar o carro com as compras na sala. Então, eu não falo isso para me vangloriar, mas eu falo isso porque Jeová Jiré, Deus provê. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil acreditar nisso quando se está na prova. É muito difícil. Mas eu lembro das compras na sala e foi muita compra, muita compra. E tinha tudo. A gente passou um Natal muito farto. Depois daquilo, eu estava nessa escola estadual que era péssima, horrorosa. E uma coisa que, com base sempre na fé da minha mãe, ela sempre me ensinou: se você. E tu já vai entender por que eu tô fazendo essa volta. Sim. É, se você tiver fé, Deus vai te dar. Eu estava numa escola estadual, eu queria fazer faculdade. Naquela escola eu não ia conseguir fazer, porque eu não ia ter uma educação que me auxiliasse a passar. Não tinha bolsa na época, estava começando o ProUni. Eu fiz a primeira prova do ProUni na época, então não tinha como. As universidades particulares eram muito caras, não tinha EAD, não tinha todas essas facilidades. Aí o que aconteceu? Eu vi que a escola técnica, que na época era escola técnica, hoje é a IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, ele tinha um ensino médio. E eu pensei, poxa, se eu passar, eu vou ter acesso a um ensino médio melhor do que o que eu tenho hoje. Eu me inscrevi junto com uma amiga minha, que era da mesma congregação que eu. Na época a gente congregava na Assembleia de Deus, e a gente começou a orar e começou a estudar. Então a gente começou a estudar, e o que a gente não sabia, a gente parava os professores e perguntava, porque na época não tinha tanta internet, e é engraçado porque, assim, dependendo do jeito que a gente fala, parece que a gente tem 50, 60, 70 anos, assim. Sim. Não, mas a gente passou por essa transição, e uma pessoa de 50 é super jovem, gente. 50 é o novo 40. É verdade. E 40 é o novo 30, É então tá maravilhoso. O que aconteceu nessa época? A prova foi adiada por conta de uma greve. Então eu ganhei mais 3 meses para estudar. Uau. A minha prova era em novembro, a prova acabou sendo em fevereiro. E eu e essa minha amiga, a gente passou o verão inteiro estudando. E era estudando a moda antiga. A gente comprou livro em sebo, a gente foi estudar, a gente foi se capacitar. E eu e ela passamos.
Pra glória de Deus, a gente passou. Eu fui a última colocada da primeira turma, eu me lembro até hoje, meu nome na lista, eu era o nome 32, e ela passou na segunda turma. Então, assim, eu sabia que, teoricamente, eu era a pior aluna da minha sala. Eu era a aluna mais fraca da minha sala. Mas Deus me colocou lá dentro. Eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, para acompanhar a turma. Aí virei líder de sala, daí fui me envolvendo em tudo, que eu sou dessas, assim, quando eu entro, eu entro. E na faculdade, antes, nesse colégio estadual, eu tive um professor que ele me falou a respeito, ele dava aula de geografia, e ele falou um pouco pra gente a respeito de economia. Na época, eu disse, nossa, mercado financeiro, essas coisas, é isso que eu quero trabalhar na bolsa, é isso que eu quero. Eu não sabia nem direito o que que isso era, mas eu vi que era isso que eu queria. Aí, quando eu fui pro ensino médio, e depois eu comecei a estudar mais com afinco, eu passei para economia. Eu passei no meu primeiro vestibular da UFSC, que foi para mim foi uma bênção, óbvio, orando. Eu fui pedir para o pastor presidente da minha igreja orar por mim, porque ele tinha feito uma oração para Deus abrir a madre da mulherada da igreja, que elas estavam tudo tentando engravidar e ninguém engravidava. E ele fez duas orações na época. Ele fez uma oração para os namorados casarem, que estava todo mundo sem dinheiro, não conseguia casar, e uma para as meninas que eram tentantes conseguir. E todo mundo conseguiu. Eu falei, eu também quero a minha porção dessa bênção. Eu fui lá e eu disse, pastor Ezequiel Montanha é maravilhoso, tem um lugar no meu coração. Eu disse, pastor, ora por mim. O senhor ora acontece. E aí ele fez um clamor pela igreja. Então, no vestibular daquele ano, passou eu, as meninas que tocavam comigo na orquestra, os meninos que estavam tentando. Bênção. Foi uma bênção. Onde assim, é que ele tá agora? Tá, na Assembleia de Deus São José, na sede. É uma bênção, assim. Então, aquele movimento, aí mexeu mais de fé ainda. Então, eu brinco que a fé é uma coisa que a gente treina. Por quê? Porque a gente tem que acreditar em Deus. E assim, não deu hoje, vai dar amanhã. Briga, luta contra a tua mente. Se a mente vem e diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente fica desconfiando toda hora, Deus não está se agradando da gente. Então, Deus me ajuda a ter fé. O arranque ali me ajuda a ter fé, me ajuda a ter fé. E aí, quando eu entrei na UFSC, novamente, eu era uma das alunas mais fracas, porque eu vim de um colégio estadual, eu estava com gente de São Paulo, gente que veio do interior, gente que tinha feito intercâmbio na Suíça. Eu olhava e disse assim, gente, tá ok, eu tô aqui, vamos lá, vamos lá. E eu trabalhava. O importante é que eu entrei. E muitos não estudavam, eu estudava e trabalhava, porque daí a gente já estava numa situação bem melhor e tal. E nesse ponto, aí o que aconteceu? Na igreja, eu comecei a ter algumas oportunidades para ensinar o que eu aprendia. Então, por exemplo, eu dei palestra para casais na área de educação financeira, eu dei palestra para porque já foi um pouco mais para frente, mas eu dei palestra para mulheres, eu falava para adolescentes. Como eu era de uma igreja um pouco menor, eu tinha muita oportunidade. Aí o que aconteceu? Me formei, passei num concurso público. Uau. E eu tava incomodada, isso foi em 2013, se eu não me engano. Eu tava incomodada e disse, Deus, eu quero atuar na minha área, eu quero atuar na minha área, eu quero atuar na minha área. Aí eu consegui, pela misericórdia de Deus, eu não vou entrar nesse mérito dos detalhes, mas eu me tornei professora universitária. E eu era professora universitária, mas eu tinha só especialização, eu tinha acabado a minha pós-graduação. E os professores universitários fazem mestrado e doutorado. Sim. Aí eu disse, tá bom, Deus, então agora manda dinheiro, manda a vaga, manda tudo. Aí nisso comecei a namorar com o Gustavo, ele era professor também, então era meio que um casal de nerds, professores, e ali, né, naquela loucura. E aí, agora eu começo a entrar naquilo que tu me perguntou. Eu fiz toda essa volta para contextualizar, porque às vezes a gente cai na história das pessoas e acha assim, ai não, ela é rica, veio de família rica. Hoje, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, e não falo isso para me achar, mas eu falo isso para a glória de Deus. Por quê? Eu até pulei essa parte. Quando a minha mãe e o meu pai se divorciaram, a gente vendia de porta em porta, eu era sacoleira. Eu fiz faxina em prédio, junto com a minha mãe. Então, assim, ó, quem olha hoje, quem vê a luta não vê o corre, sabe? Quem olha hoje diz assim, ai, nossa, ela fez economia na UFSC, não sei o quê. Fiz, mas volta a fita, sabe? Volta a fita. Eu não tenho nem 40 anos, galera, eu já passei por tudo isso. E assim, ó, só sabe quem passa. E aí, quando eu aprendi economia, e essas oportunidades começaram a aparecer, eu disse para Deus assim, Deus, se tu queres que eu ensine o teu povo para isso, eu tô aqui. Porque a Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento. Hoje em dia a gente tem a internet, mas antigamente não tinha. Só que ainda assim na internet tem muitos gurus de internet. Me pague 5 mil reais, eu te deixo rico amanhã. Que isso? Jogo do tigrinho, bets.
Ah, invista R$ 100 e faça R$ 1.000 amanhã. Gente, não é assim. Se fosse assim, eu tava nas Maldivas hoje, sabe? A pessoa tem que ter uma noção. E a maioria das pessoas não tem essa noção. Só que aí, o que as pessoas erram? Elas queimam a largada, que é o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é bíblico? Se eu aposto o dinheiro da conta de luz, por exemplo, numa Bet da vida, ou num tigrinho da vida, eu estou amando o dinheiro. Porque se Deus é Jeová Jiré, eu não acredito que ele vai prover. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que trabalhar, tenho que me capacitar, eu tenho que gerenciar bem o meu recurso. E aí, Deus vai abrir. Então, a partir desse momento, quando eu comecei a dar aula e tal, toda oportunidade que aparecia, eu fui. Valéria, eu falei essa semana numa igreja, eu comecei a falar por conta da chuva, não sei o que e tal, acho que tinham 5 pessoas. 5 pessoas. E Deus me deu uma palavra muito pontual, foi uma palavra que ministrou muito no meu coração, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou. Mas sempre eu oro para Deus e digo assim, ó Deus, que eu fale que as pessoas precisam ouvir, que eu não fale de mim, que eu não fale, que eu fale para ajudar, sabe? E me perguntaram, quanto tu cobra para vir aqui na igreja? Eu falei, não cobro nada. Porque o que Deus me deu, eu transbordo nas igrejas de graça. De graça. É só me convidar, eu vou. Não tem problema nenhum. 2 pessoas, uma pessoa, o que tiver, eu vou. Por quê? Eu vejo que eu não passei tudo isso à toa. E aí, tendo em vista esse processo que eu queria a faculdade, eu queria a universidade, então eu fui para a escola técnica, na época, que hoje é o IFSC, fui me capacitando, eu consegui chegar. Eu sempre busco falar para as pessoas que assim, ó, se o teu sonho é grande, o teu Deus é maior. Só que a tua parte tu tem que fazer. Então, eu tinha um sonho de ir para o Canadá. Muitos anos eu tinha o sonho de ir para o Canadá. Imagina, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, Aurélia. Se eu ir para o Canadá, a pessoa delira. A pessoa tem que ter um senso. Só que a vida vai caminhando de um jeito que eu e o Gustavo, a gente recebeu uma palavra. E eu acredito muito nas palavras que eu recebo e eu tomo posse delas. Ah, se era para outra pessoa, se a pessoa não foi usada, óbvio, eu julgo a palavra, mas eu digo assim, não, Deus tem isso para mim. Porque assim, ó, Abraão era rico. José no Egito, ele comeu um caminhão de capim para ele chegar até ser o governador, mas ele era rico, abaixo do faraó era ele. Se ele era abaixo do faraó, eu quero ser também. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez nos outros, eu quero para mim. Quantas mulheres na Bíblia sustentaram o ministério de Jesus? Eu não quero ir para a África fazer o ministério, pregar a palavra de Deus e fazer missão, porque eu reconheço que eu não tenho competência para isso, mas se eu puder bancar a África inteira, eu banco. Por quê? Porque o meu coração não tá no dinheiro. E a grande parte das pessoas pensa que o quê? Não, se eu ganhar, eu vou ficar para mim, eu não vou gastar, porque eu não vou ganhar mais. Gente, primeiro, quem ganha dinheiro é criança, adulto faz dinheiro. Isso. Se tu faz dinheiro e tu fez uma vez, tu vai fazer de novo. Ah, tu tá passando a prova. Ok, aguenta. José, quando tava lá sendo caluniado, esquecido lá na prisão, ele aguentou. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, aguentaram? Então, assim, às vezes a gente acha que no mundo do dinheiro, eu tenho que ajudar Deus. Não, tu não tem que ajudar Deus, faz a tua parte. Que é o quê? Trabalha direito. Não dá pra pessoa acordar meio-dia e achar que a conta que vai entrar dinheiro na conta. Se entrar, ainda vai ter que justificar se gastar, né? Mas, então, te respondendo, olha a volta que eu fiz pra te responder. Te respondendo, quando que eu vi isso? Quando eu acabei meu doutorado, eu estava me posicionando para trabalhar com mentorias, aí eu acabei focando nas pós-graduações, eu não trabalhava mais com graduação na universidade, trabalho com pós-graduação, e aí eu me posicionei para trabalhar com mentoria. E quando comecei a trabalhar com mentoria, eu disse, não, agora eu vou transbordar em pessoas que eu vou cobrar. Então elas vão ser as minhas clientes. Ok. Aí, a partir do momento que eu me posicionei, Deus começou a mandar cliente. Então, não foi uma coisa que eu disse assim, ok, agora eu vou trabalhar com educação financeira. Não. Na igreja era uma carência que eu percebia, por quê? Porque as pessoas acham que ter dinheiro é pecado, as pessoas acham que dinheiro, é mamon. Ok, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a idolatria ao dinheiro, a ganância. Tem gente que se movimenta por dinheiro. Tem gente que só age por dinheiro. Eu só vou ser tua amiga se tu tiver dinheiro. Que isso? Entende? Então, assim, ó, a gente tá num mundo altamente capitalista onde 2 coisas movimentam as pessoas: poder e dinheiro. Se tu não tem dinheiro e tu tem poder, eu sou tua amiga. Agora, se tu não tem nenhum dos dois, eu não vou ser tua amiga. Mas isso é errado? Jesus andava com quem? Jesus andava com as pessoas que precisavam.
Jesus falava para as multidões e ele tinha níveis, entre aspas, né? Níveis de discurso. E a palavra de Deus, acho que fala em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, Paulo fala que para vocês eu dou um alimento que é mais papinha ali, porque é o que vocês vão entender. Então eu entendi que eu tenho palestras cobradas, óbvio, em igrejas eu não cobro, e eu trabalho com níveis de educação diferentes, e aí nas minhas mentorias, nos meus treinamentos e tal, daí eu aprofundo cobrando. E Deus tem me honrado. Então, com base em tudo isso, foi onde eu entendi. Não foi uma coisa que eu disse assim, não, Deus, nossa. E uma vez eu recebi uma palavra, eu não contava essa história que eu contei hoje. Não contava. Não contava. Eu contava só de economia para frente, só quando eu parei de carregar sacola, só quando eu já estava passando no concurso, só quando a gente trocou de carro, quando a gente comprou um carro, enfim. Então, eu contava dali para frente. Aí eu recebi uma palavra de uma grande amiga minha, que é profeta, e ela falou para mim assim, ó, tu tens que contar isso para as pessoas. Aí eu perguntei, por quê? Quem caminha comigo sabe que mais importante do que o que eu tenho que fazer é o motivo pelo qual eu estou fazendo. E quando a gente decidiu que a gente recebeu um direcionamento, e a gente recebeu uma palavra, e disse, não, vocês vão viajar para fora do Brasil. Aí eu falei, ok, o que eu tenho que fazer para isso? Porque eu sou prática, quem caminha mais comigo, eu sou muito prática. Então, assim, se eu tenho que ir para o Canadá, o que eu preciso? Passaporte. Senão, não entro nem na alfândega, nem piso lá. Então, eu tinha dinheiro? Não. Eu fui me organizando para isso. Primeiro passo, passaporte. Depois, o visto. E o visto é em São Paulo. Aí tinha que ter, no caso que a gente escolhia, né? Eu tinha que ter o dinheiro da passagem, dinheiro do hotel, dinheiro para comer em São Paulo, porque eu não vou passar fome em São Paulo, eu tenho que organizar. E depois Deus foi abrindo todas as coisas. A gente ficou 32 dias no Canadá, a gente fez curso no Canadá, vi neve, sacoleira. Sim. Aluna de escola pública. E na época, hoje o colégio que eu estudei, eu não vou nem citar o nome, mas hoje o colégio que eu estudei era um colégio ok. Na época, ele era um colégio caindo aos pedaços, gente. A gente não ligava o ventilador para ele não cair do teto de madeira. E eu vim de uma escola particular maravilhosa. Eu estranhava quando as pessoas iam comer merenda. Eu procurava o lugar que eu tinha que pagar. No primeiro dia, eu disse, não, mãe, eu não comi porque eu achei que tinha que pagar. Dela, eu disse, não, mano, é de graça. Tu entende a realidade de onde eu saí? Aí, quando eu me vi naquela situação, eu disse, não, mais pessoas têm que saber isso. Só que eu não contava porque uma das coisas que eu cuido muito é para não me vitimizar. Por quê? Ai, não, nossa, passei fome, não sei o quê. Não, eu nunca passo fome, Deus nunca deixou faltar nada. Mas o que eu vivi foi muito diferente do que eu vivia antes. E quando eu contei essa minha amiga, eu contei numa mesa de mulheres, assim, ela disse assim, tu tens que falar isso. Daí eu disse assim, mas dói. Eu não quero sangrar na frente dos outros. Daí ela disse assim, mas o que Deus fez em ti pode edificar as pessoas. Aí quando ela falou, foi como se ela tivesse jogado uma bomba na minha cabeça. Eu disse, cara, não é ego. Não era ego que eu tinha, mas eu sou meio contra vitimismo, sabe? Como eu vim de uma história muito difícil, quando as pessoas chegam assim, ai, tu não sabe de onde eu venho. Eu já digo assim, tu não sabe de onde eu venho. Porque é muito mais doído tu ter e tu perder do que tu nunca ter. Entende? Como eu fui uma criança que eu tive muitas coisas, eu tinha todos os brinquedos que eu queria. Meu pai, ele tinha uma situação financeira tão boa que quando a gente foi pra igreja, ele nunca foi da igreja, mas ele pegava todas as crianças da igreja e ele levava na sorveteria e ele pagava pra todo mundo, Valéria. Eu era a filha do cara que tinha 2 carros, que tinha um escritório no centro, meu pai tinha muita grana. Então, hoje eu entendo muito mais esses processos, porque a criança não entende muito o que está acontecendo, mas eu sabia que meu pai tinha, agora meu pai não tinha. E aí, para ajudar, meu pai tinha ido embora. E aí, a minha mãe tinha uma loja e ela teve que fechar para cuidar de mim e do meu irmão. Então, assim, a minha vida meio que desabou, mas eu não contava isso para ninguém. Então, depois que eu recebi essa palavra, eu falei assim: Deus, quando tu me deres oportunidade, eu vou falar. E eu sempre peço para Deus. Quando eu estava ontem refletindo, me preparando para vir para cá, eu falei para Deus, eu disse assim, ó, Deus, se a Valéria me fizer esse tipo de pergunta, deixar esse gancho, eu vou entender que é o teu sinal para eu falar. E tu falou exatamente o que eu falei. Daí eu pensei, ok, Deus, entendi. Então, assim, eu não falo para me vitimizar, eu não sou melhor do que ninguém, mas quem tá ouvindo esse podcast e tá passando por uma situação em que tu olha e tu diz assim, ó, não dá, não dá, aguenta.
Ora, busca. Às vezes Deus quer que tu cresça para baixo, nas raízes, para depois tu crescer para cima. Deus não vai deixar faltar. Se a gente ora, e aí isso eu falo muito com os meus mentorados, eu tenho muito mentorado que é cristão. Eu falo assim, ó. E aí foi onde eu vi que tudo foi culminando para isso. Deus foi me mandando mais clientes, Deus foi me mandando mais oportunidades de fala, Deus foi me mandando mais oportunidades. Teve uma palestra que eu dei para casais, especificamente. Já teve uma palestra que eu dei para pais, especificamente. Tudo dentro do ambiente da igreja. Para empresários, eu falo muito para empresários nessa pegada de financeiro. Por que que as pessoas acabam não pegando? É que assim é muito legal tu tá no louvor, tu tá pregando, tu tá. Mas isso é dar testemunho de Deus. Mas tu tá dando testemunho de Deus na tua empresa? Se Deus viesse conversar com os teus funcionários, será que ele ia dizer assim, pô, meu servo tá massa, assim, a minha serva tá legal. Minha filha aqui, ó, tá gabaritando. Qual é o testemunho que tu tá dando no mundo real? O Gustavo fala uma frase que eu gosto muito. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Agora vai ser sal no mundo. Vai ser luz no meio das trevas. Tem uma lâmpada bem branquinha, assim? E aí a gente tem que estar meio que ilustrando a nossa lâmpada diariamente. Ou tu é aquela luz meio fosca, meio assim, que passa pela escuridão? Será que o teu vizinho diz assim, não, ali mora um cristão, uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu posso me aconselhar. Então, eu atendo muitas pessoas que elas vêm... A minha ideia dentro da mentoria e dentro das palestras é o quê? Dar base para as pessoas entenderem onde é que são as brechas de Satanás. Então, onde é que a pessoa está deixando brecha e o diabo está entrando. E o dinheiro é uma brecha muito grande, porque ele pode virar orgulho se tu tem muito, ele pode virar escassez se tu não tem nada, ele pode virar falta de fé. Ah, Deus abençoa o outro, Deus não me abençoa. Deus tem filhos preferidos. As pessoas acabam falando dessas asneiras. Deus tem filhos mais chegados. Se tu te chega a ele, ele se chega para ti. Será que... E as pessoas perguntam muito assim, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Se tu caminha com ele, tu vai conhecer a voz dele. Se tu pensou aquela coisa que tu nunca pensou, tu vai entender que é Deus. Então, vê só, tu tá só na primeira pergunta e eu não parei de falar, né? Meu Deus, mas Fique à ok. vontade, esse espaço é para isso. Mas só finalizando Pode esse continuar. raciocínio. A partir do momento que eu vi que eu podia contribuir com as pessoas, que as pessoas erram muito por falta de conhecimento, e as pessoas elas têm muita vergonha de perguntar. Tem vergonha de ser julgada. E aí, na mentoria, eu trabalho tanto com a parte de organização e compreensão das finanças, quanto com a parte de investimento. E as pessoas, no geral, principalmente na igreja, elas pensam assim, não, mas investir, será que é uma coisa de Deus? Será que não é pecado? Olha a parábola dos talentos. Não fui eu que falei a parábola, foi Jesus que falou. Se tu tem um talento e tu enterra, tu vai perder esse talento. Agora, se tu tem 5 e tu multiplica, o que que Deus tem colocado na nossa mão? Na minha mão, Deus colocou conhecimento. Então, eu não posso ser ingênua o suficiente de não usar o que Deus me deu. Porque, assim, não é toda pessoa que tem doutorado. Não é toda mulher que tem um doutorado. Verdade. Entende? E o doutorado que eu estudei é um doutorado. Eu estudei os Estados Unidos, eu estudei o dólar, eu estudei o sistema financeiro internacional. Não é todo mundo que sabe disso. E eu não tô falando isso para me vangloriar, mas eu tenho que entender o lugar que Deus me colocou para lá transbordar. Eu fui perseguida no doutorado porque eu era cristã. E aí, como é que tu vai reagir? Eu só pedi para Deus, Deus me dá a palavra. E Deus me deu uma brecha numa aula específica e eu falei. Quase reprovei? Quase, mas se a professora me reprovasse, aí eu ia para vias de fato. Então, lá, a partir daquele momento, todo mundo ficou. Opa, não, calma, não é assim que a banda toca, entende? Então, às vezes a gente busca altar, busca ministério, busca não sei o quê, mas e tudo isso é muito válido, tudo isso é muito nobre. Mas o que a gente tem feito nos locais que a gente ocupa? Então, todo mundo que me perguntava de finanças, foi aí que eu vi que eu tinha um chamado nessa área. E uma das coisas que eu sempre busquei é qual é o limite entre o que eu falo de economia e qual é o limite entre o que eu falo de Bíblia? Porque isso é uma linha tênue. Nem todo mundo que me procura quer saber da Bíblia. Só que a Bíblia ela tem princípios. E a partir do momento que tu cumpre princípio, tu consegue viver outras coisas. Então, se a pessoa compra e a pessoa paga, se a pessoa não some quando não consegue pagar, se a pessoa consegue agir para que o nome fique limpo, que fique tudo certinho. Então, ela consegue fazer um caminho até chegar no mundo dos investimentos, que tem o seu desafio, tem muitos conceitos, enfim,
mas que é um mundo possível, porque a partir do momento que a gente começa a colocar o nosso recurso para render, a gente consegue acessar outras coisas, outros lugares, abençoar a obra de Deus. Eu vou ser brutalmente sincera contigo, eu queria dar esse livro para todo mundo. É possível? Ainda não. Só que quando me convidam, eu falo de graça. O que eu tô te falando tá aqui. Tem um capítulo específico que aí é o meu xodózinho. O título dele é Dinheiro, Bênção ou Maldição. E aí, um spoiler, para quem não for ler o livro, depende do que tu faz com ele. Se tu usa o dinheiro que Deus te manda pro teu celeiro para gastar em bets, porque tu acha que Deus vai usar para multiplicar, é uma maldição para tua família. E eu conheço gente que coloca o dinheiro em bets e está na igreja. Então, assim, ó, tem muito. É complexo isso. Mas as pessoas acabam se escondendo por trás dessas máscaras. E então, assim, eu vi que Deus queria me usar nesse sentido porque eu aprendi. E aprendi de qual forma? Eu aprendi que a gente tem que ser fiel no pouco e tem que ser fiel no muito. O pouco não dura para sempre, mas tu tem que ter uma estratégia para sair do pouco. E Deus nos dá essa capacidade. A Bíblia fala: se quem tem falta de sabedoria, peça. Peça. Muito tempo, Valéria. Não vou mentir para ti. Muito tempo eu pedi para Deus: Deus, me dá sabedoria. Tu deu para Salomão, eu quero também. Tu deu para Salomão, eu quero também. Eu dizia isso. E por que eu dizia isso? Porque eu sabia que se eu não tivesse educação, eu não ia romper. Eu não ia. Eu ia trabalhar. E os empregos que eu tive, e são empregos dignos, mas eu trabalhava em comércio, eu trabalhava tirando cópia, eu trabalhava em coisas que me davam oportunidade, porque eu tinha ensino médio. E aí eu ainda estudava, então eu não conseguia trabalhar o dia todo, essas coisas assim, que eu passei para de manhã. Aí depois eu fui trabalhar com o meu pai. Então, assim, a partir do momento que tu traça um plano, e o grande problema da sociedade é que é a geração miojo. Se não ficar pronto em 3 minutos, como é que a pessoa vem assistir um podcast? Ou ela dá o play e tá fazendo outra coisa, então a atenção dela tá dividida, ou ela assiste um corte, acha interessante, só que aí vocês têm que pegar o corte da virada que faz o gancho pra pessoa vir. Que sociedade é essa? A gente aprendeu a andar, não foi em 3 minutos. Eu sempre brinco, quando eu dou aula, eu digo assim, gente, aqui não é geração miojo. A gente vai aprender com profundidade e vai aprender com aplicação. Porque senão, não adianta. É igual a gente aprender, por exemplo, a como se arrumar. A gente estava conversando? Ah, como é que a gente se arruma? Tu tem que colocar em prática, porque senão é só teoria vazia. Então, quando eu falo para os clientes assim, ó, tu tem que fazer o controle do teu recurso. E eu sempre digo, é aplicativo, planilha, papel de pão, o que tu tiver, o que funcionar para ti tá bom. Tem cliente que ele odeia tanto planilha que ele faz no caderno, com canetas coloridas, assim, e tira foto e coloca no sistema para a gente analisar. Para mim, não importa, tem que funcionar para a pessoa. Eu não sou a dona da verdade. Eu não sou. E a partir do momento que eu vi que Deus me dava essas mesas, que Deus me colocava casais, muito eu ajudei casais, muito. E eu ainda tenho casais que eu atendo, alguns já seguiram para os seus negócios, enfim. Porque o que acontece? Dentro do ambiente familiar e principalmente cristão, a gente tem que entender que a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue. Então, assim, se o ímpio tá brigando por dinheiro, o crente, ele briga com dinheiro e com o mundo espiritual. Por quê? Porque tudo que o diabo precisa é uma brecha. Ah, tu gastasse demais. Ah, também tu ganha pouco. E aí já vai. Entendeu? Então, esse tipo de ambiente, eu começo atendendo casais, olha, sem mentira, que eles começam assim, de distância um do outro. Assim, fechado. E eu atendo muito online. Assim, fechado, distante. A partir do momento que a gente vai conversando, eles chegam a encostar um no outro. Aí, como eu já sei que isso geralmente acontece, quando eles estão pertinho, já rindo, bem mais leve, se vocês estão vendo como vocês estão pertinho, aí eu disse assim, voltem lá no nosso primeiro encontro e assistam. Tava quase um em cada ponta da câmera. Dinheiro é um assunto que dói. E eu vi, e aí eu não vou fazer falsa modéstia, mas uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, e eu já recebi muita crítica por isso, é que Deus me deu um dom de ensinar de maneira fácil. Eu sempre ouvi isso. Eu fui muito criticada dentro do ambiente acadêmico por conta disso. Ah, porque como é que tu fala a economia de um jeito que os alunos gostam? Eu disse, alguns eu dizia, dom de Deus. Outros eu dizia, não sei.
É assim que acontece. E eu não entrei nesse mérito, mas quando eu fui fazer o processo de contratação para entrar na universidade que eu trabalhei durante 10 anos, sou muito grata. E aí depois eu segui só para as pós-graduações, porque daí eu tenho mais liberdade para trabalhar com mentoria e consultoria e treinamento. Eu entrei por um processo que ninguém entra. Normalmente é o quê? É um edital publicado, tu te inscreve, é chamado e tal. Eu entrei por um currículo. Eles estavam tão desesperados precisando de professor de economia, já estava começando o semestre, que eles estavam aceitando o currículo. Quando eu fui para a entrevista, eles me perguntaram assim: tu tem experiência em sala de aula? Eu falei assim: tenho. Ele, onde é que tu deu aula? Aí eu disse: na igreja. Eu era professora de escola dominical. E eu fui durante muitos anos professora de escola dominical e eu dava muito aula para criança pequenininha que não sabia ler. Então eu tinha uma criatividade mais aguçada por conta delas. Sábados e sábados eu perdi, entre aspas, criando tabernáculo. E era uma época que não se tinha internet. Então eu criava tabernáculo com caixa de papel, palitinho de fósforo, tampinha que eu pegava do lixo, tampinha de refrigerante, porque eu não tinha, não tomava refrigerante. Não tinha dinheiro. E eu ia grudando, eu ia grudando. Então eu fazia tabernáculos, eu usava as coisas que eu tinha para fazer o que Deus tinha me confiado. E eu falei: eu dou palestra na igreja? Aí o professor na época olhou pra mim: tá bom. Aí depois me mandou pra uma entrevista com uma outra professora. Eu falei pra ela: olha, tem essa aqui e tal. Ela disse: não, mas eu gostei de ti. Sabe aquelas coisas que ninguém Sim. explica? Uhum. Aí Foi eu com a dei um tua cara. semestre. Isso, fui com a tua cara. Aí eu dei um semestre. Eu me lembro hoje, a primeira vez que eu entrei numa sala, numa turma de graduação. Eu olhei e disse: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Nossa. Só que ali eu me encontrei. Então eu entendi que o que Deus tinha para mim passava pela educação, passava pela graduação, que foi tão árduo de eu conseguir. E entrar no mestrado foi uma sequência de milagres, porque eu não passei na pública, eu fui para particular, no caso a comunitária que eu trabalhava. Deus me mandou bolsa. Eu tava para casar. Então, assim, ó, tem várias coisas que Deus vai dando. Então, eu disse assim: ok, Deus, eu entendi. E a partir do momento que eu acabei meu doutorado, e aí, para fechar a tua resposta, e aí, não esqueci da resposta ainda, é, eu entendi que Deus tinha um plano para mim na parte de educação financeira, investimentos, comportamento dentro dessa pegada. E eu falei para Deus: Deus, tudo o que tu colocar na minha mão, eu vou fazer. Então os convites começaram a vir. Aí, tu me convidou, uma igreja me convidou para ir. Essa semana uma igreja me convidou para ir em outro local. Então, pela misericórdia de Deus, eu entendi o meu propósito. E quando eu recebi o recado dessa missionária que é amiga minha, que ela falou assim: ó, tu tem que contar essas coisas, porque as pessoas precisam saber o que tu passou. Tu não é uma guru de internet que tá vindo falar, tu tem vivência. Aí eu falei: tá bom, Deus, ok. Então eu sempre faço essa prova que eu fiz com Deus para que eu entenda até onde eu posso abrir, entende? Porque Sim. também é uma exposição, obviamente, da minha pessoa, da minha família, porém é uma exposição que pode edificar. Então, quando eu falo para a pessoa, eu disse assim: ó, tá, a tua situação tá difícil, mas vamos organizar, vamos começar, começa por aqui, faz assim, faz assado e ora. Porque, como eu Sim. falei dos casais, às vezes tudo que o diabo quer é uma brecha. Uhum. E ele entra na brecha financeira. Aí os casais começam a brigar, os casais começam a discutir, aí a igreja já não presta, aí dar o dízimo é um trabalho, entende? Sim. Porque é tudo um start que vai desencadeando um monte de outras coisas. Uau, a gente já pode encerrar aqui, né? Muito, muito bom, assim, saber a tua história. Eu não sabia com mais profundidade, né? Obrigada por compartilhar. É claro que quando a gente está falando de coisas que nos machucaram, principalmente ali na infância, né? A gente tem que ter. O Senhor trabalha numa força, nos dá uma força bem maior, né? Então, assim, obrigada por compartilhar aqui. Isso é importante e agradeço demais. Nossa, são tantas coisas que você falou que ia me abrindo assim. E a questão do posicionamento, quero pegar algumas coisas ali, né? A Uhum, questão do posicionamento, porque às vezes você recebe uma palavra e a sua fé ela não é uhum, suficiente para você se posicionar corretamente naquela palavra. Você falou assim a respeito da viagem do Canadá, eu achei aquilo muito uhum, bom, porque eu já recebi palavras em relação a outros países também, né? E eu falei assim, tá, o principal que eu tenho que fazer é tirar o passaporte, né? uhum, E às vezes a pessoa, ela fala, oh, Senhor, eu recebi tanta palavra, mas a parte dela, ela não quer fazer. Fica esperando pelo milagre, mas o milagre não vai vir se você também não fizer a sua parte. Não é que Deus precisa da sua ajuda, você precisa de Deus em todas as circunstâncias, mas
e não vai fazer a sua parte, né? Que é muito aquele exemplo que a gente usa ali em Lázaro, e não tirou a pedra, e ressuscitou o morto. Então, assim, as coisas que você não pode fazer entre um milagre, mas o que não precisa do milagre, você faz, você acorda cedo, você trabalha, você vai em busca das oportunidades, às vezes não é a oportunidade que você está esperando, ainda não é a promessa, mas é um processo. Isso. Você trabalhando ali como na cópia, em todas essas coisas. Tenho certeza que cada parte dessa foi moldando o teu caráter, foi te preparando, foi te fazendo tá mais capacitada. Cada ambiente que a gente passa é um ambiente que está sendo um degrauzinho para a gente chegar realmente, né, onde a gente precisa estar, que é ali você chegou ali na questão do seu propósito, de estar falando, e o dom. O dom é algo que o Senhor ele nos confia. Mas a gente tem que estar disposto. O que eu vejo hoje em ti, pastora, é um coração disposto. Independente, isso é lindo, porque às vezes as pessoas não querem se colocar. Elas têm infinitos talentos, mas elas guardam para si. Quando você chegou e falou da parábola do talento, é muito certo, porque o talento é uma moeda ali, né, da época. Então ele fala até a questão dos banqueiros, mas era melhor que tenha deixado com o banqueiro. Então, assim, você vê que não existe uma desaprovação do Senhor em relação a você multiplicar o recurso, né? E isso é uma mentira que é falado. Tem algumas coisas que ele fala a respeito de você talvez não emprestar dinheiro se você não tem a condição correta. Se você não tem nem para você, você vai estar fazendo pelo outro. Você vai colocar em risco a sua casa, seu conforto ali, a sua ele fala a sua cama, né? Para estar fazendo, então você não tem. Então ele tá algo bem específico. E a gente tem que ter um discernimento, cada um de nós tem que ter esse discernimento para saber interpretar cada momento e cada situação, onde aquilo se aplica. E às vezes as pessoas elas vivem naquele inconsciente coletivo que elas não conseguem. E é preciso alguém como você chegar lá numa igreja e falar assim, gente, é isso, 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 e explicar e ser didático. A maneira que você buscou de ser didática na sua explicação, isso é o diferencial. Esse é o diferencial, porque as pessoas imaginam o mercado financeiro como um bicho de sete cabeças, algo muito distante, sendo que é realmente você tem que entender a ideia central, é multiplicar o seu recurso. Que maneira eu vou fazer? É por uma criptomoeda? É por uma parte de investimento em imóveis? Qual a maneira que você vai fazer isso? Porque uma pessoa que às vezes nem tem tanto estudo conseguiu. Como é que antigamente as pessoas que tinham comércio iam abrindo um comércio após o outro e iam fazendo? Eles só sabem o caminho ali de cumprir os princípios, eles sabem o trajeto, eles nem sabem explicar como aquilo aconteceu. E você sabe explicar, né? É importante que alguém saiba explicar. E que bom que você se manteve fiel ali à questão de falar nas igrejas, porque essa é uma crença que tem que ser quebrada às vezes. O mundo, como você disse, o mundo vive correndo atrás do dinheiro, às vezes consegue, isso às vezes atrapalha, mas o cristão ele precisa quebrar muitos conceitos que foram implantados pela igreja mesmo. A própria igreja, a falta de conhecimento fez com que essas pessoas criassem uma aversão com que elas não conseguem prosperar. E a prosperidade, ela vai muito além do dinheiro, né? Eu amei quando você falou isso, porque ela vai além do dinheiro, é você receber do Senhor amor de várias maneiras, desde um serviço que você é bem tratado, de várias outras formas, e o recurso financeiro é parte disso que impulsiona essa parte ali. E você falar para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não é menos digno de você falar para 5.000. Às vezes as pessoas elas têm esse negócio assim, não, só vou se for tanto, eu só faço isso. Não é a questão de números em si nessa coisa, é a questão de você estar mudando uma vida. Eu sempre deixo claro isso no podcast. Se uma pessoa assistir aqui, eu falo quase todos os episódios, se uma pessoa assistir e essa pessoa foi edificada e alguma coisa mudou, a vida dela foi transformada por alguma frase, algum ensinamento que ela teve a partir desse podcast, já vai ter valido a pena. O nosso tempo, toda essa produção que existe, porque esse é o meu propósito, é fazer com que você
desperte, assim como a pastora Marcela encontrou o propósito dela, que é específico ali na parte de educação financeira. Esse é o meu propósito, de fazer com que você também se desperte e viva assim, nossa, eu tô vivendo a vida realmente protagonista que eu posso ver, eu tô vivendo a vida que o Senhor planejou para mim, ou eu tô sendo manipulado por aquilo que o sistema plantou, eu tô sendo manipulado pelas crenças dos pais, dos responsáveis, eu tô sendo um fruto do sistema ali, e não é isso que Deus quer. Ele quer que você viva o propósito que ele já plantou. A palavra já fala, né? Desde antes do ventre da tua mãe eu já tinha te projetado, e a gente tem que tomar posse dessas palavras. Nossa, muito bom tudo. Eu nem sei qual é a próxima pergunta, mas ah, sim. É um caso. Tem algum caso específico que você possa compartilhar aqui, é claro, sem falar nomes, ou nada que você diga assim, quando esse mentorado, ou quando essa pessoa teve contato com esse conhecimento, ela estava X assim, você já até falou dos casais, né? Bem importante, sim. porque essa é uma parte, quando a gente fala dos casais, que a maior parte dos divórcios são pela parte financeira, né? Não é, às vezes, né, nem traição ou alguma coisa do tipo, mas é a área financeira, porque cada um são pessoas diferentes, criadas com culturas diferentes, elas vêm com um pensamento, até naquele Os Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre isso, né? Que a esposa dele tinha um pensamento que o dinheiro era para prazer imediato e já tinha outro pensamento. Então, quando esses pensamentos aí se colidem, aí gera briga. Aí já entra tudo, né? E o Satanás aí tem ele vê a brecha ali, ele vai trabalhar. E é bem mais do que o mundo material. A gente trabalha com o mundo espiritual. Quem tem Cristo, a gente sabe que é uma batalha. Todo tempo a gente tá tentando entrar na mente, assim. Então, como foi, assim, se você puder contar algo que... Alguns casos. Isso, assim, alguns casos, vai ser interessante. Eu atendo majoritariamente, não é uma coisa que eu me posiciono para, mas eu atendo muitas mulheres, só mulher, e também muitos casais. Homem sozinho eu não atendo, mas não é por uma coisa que, não atendo, não, é porque acaba que não se identifica, enfim. O pastor Gustavo não atende com você ali, não, é você não, ele atende na área de empreendedorismo. Então, ele atende mais empresas, porque a área dele de trabalho é cultura empreendedora e inovação. Então, ele trabalha mais com treinamentos nessa área e mentorias também para formulação de negócio, descobrir o propósito do próprio negócio. Então, essa parte é mais com ele. A parte de finanças acaba sendo mais comigo. Alguns casos, por exemplo, eu já atendi mulheres sozinhas que passaram por um divórcio e acabavam que a renda era toda do marido e elas receberam o dinheiro e não sabiam gerenciar. Então essa é uma situação muito triste, porque a mulher ela tem que se recompor dentro da sua família, dentro dessa situação de divórcio, e também aprender a lidar com dinheiro. Então isso é um trabalho mais delicado. Algumas mulheres que acabaram pegando consignado, gastando muito com roupa, para suprir outras situações, né? Outras faltas. Então, todo esse cenário. Mas eu gosto sempre de trazer um caso, e é um caso que eu sempre falo, quem já ouviu as minhas palestras sabe que eu falo esse caso, que tem muita conta que a gente paga que a gente não percebe que está pagando. Então, no processo da mentoria, e aí quem está assistindo, se está meio enrolado nas finanças, um dos processos que eu sempre falo, começa a olhar a fatura de cartão de crédito, as contas que tu recebe, porque assim, para dar dinheiro para nós, não tem ninguém, mas para cobrar uma taxinha ou outra ali, sempre tem. Então, um dos processos que eu fiz com uma cliente que foi muito interessante, ela pagava uma tarifa para um determinado banco. Não vou falar o banco porque esse não vai patrocinar a gente, diferente do Danoninho. Mas ela pagava uma tarifa para um determinado banco. E ao longo do processo, ela viu que ela gastava muito com cafés. Ela saía muito com as amigas para tomar café. Aí eu falei assim: não, então vamos tentar ligar no banco e negociar essa taxa, porque é uma taxa que realmente, ou a tua conta é uma conta salário, enfim, não teria essa necessidade dessa taxa. E era uma taxa de R$ 25. Aí ela disse, Aí ela falou assim, ó, mas é tão pouquinho. Eu disse, tudo bem, R$ 25 no ano dá R$ 300. Ela assim, nossa. Eu disse, é. Aí eu disse, sabe aqueles cafezinhos que a gente tá regulando pra tu começar a te ambientar nesse teu novo normal? Ela assim, sei. Daí eu disse, pois é. E ela gosta de um café específico, e aí eu vou falar a marca, vai que patrocina, da Copenhagen. Ela gosta de um café da Copenhagen que ele custa em torno de R$ 25. Eu disse, então, tu estás dando o teu cafezinho para esse banco. Como assim?
Aí eu falei, porque as pessoas, Valéria, isso é muito interessante. As pessoas, elas têm preguiça de pensar, de maneira geral. Porque a gente tem que fazer as relações. Se eu escolho estar aqui, eu abrir mão de estar em outro lugar. Se eu escolho direcionar o meu recurso para tal coisa, eu estou abrindo mão de usar o recurso para outra coisa. E às vezes a pessoa fala assim, eu coloquei só R$ 100 em bet. Só que às vezes para a família não tem uma noite da pizza. R$ 100 tu compra uma pizza. E aí eu tô falando uma pizza boa, não tô nem falando uma pizza mais ou menos. Com R$ 100 tu compra um monte de coisa, vai num parque, faz um piquenique. Verdade. E as pessoas não pensam nisso, porque a primeira coisa que as pessoas cortam é o lazer, é a família, é a roupinha, é uma coisa assim. Não! Eu só gastei R$ 100 na Shein. Eu só gastei R$ 100 na Shopee. Comprou uma bagulhada que não vai usar. Se você que tá assistindo esse podcast, dá uma olhadinha na sua casa. Tem alguma coisinha com a etiqueta? A pessoa, quando ela tem uma compulsão por compra, geralmente ela tem uma roupinha com etiqueta. Roupa com etiqueta é dinheiro parado. É mais ou menos como se a pessoa fosse no supermercado, pegasse as coisas no carrinho, passasse no caixa, colocasse tudo na sacolinha, pagasse e fosse embora sem a sacola. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só que quando tu compra um negócio que fica no guarda-roupa mofando com etiqueta, é a mesma coisa. Só que as pessoas não fazem essas relações. Então eu comecei a fazer essa relação com ela e disse: não, tudo bem, então deixa eles tomarem teu cappuccino. Como assim? Eu disse: E uma das coisas que até a gente estava conversando um pouco antes, que eu sou uma pessoa que eu busco falar contato, mas eu sou um pouquinho mais dura quando tem que ser. Então eu sou um pouco mais direta. Eu não gosto de dizer que eu sou dura porque parece que eu sou meio mal. Assim, eu sou uma pessoa mais direta. O que aconteceu? Ela foi, negociou essa taxa, foi tomar o café dela e me mandou uma foto. Esse é pelo banco fulano de tal. Aí eu disse, é isso aí que eu quero. Por quê? Porque eu quero mudança de mentalidade na pessoa. Eu não quero que a pessoa. Eu não sou babá. Não sou babá de marmanjo. Não sou. A pessoa tem que entender, internalizar aquilo. Por quê? Porque no dia a dia eu não vou estar com ela. Quando a tentação demoníaca vai aparecer, eu não vou estar ali. E essa cliente específica e mais alguns casais, a gente começa a ver que é um processo onde a pessoa ela se afasta de Deus por fazer coisas erradas do ponto de vista financeiro. Porque a pessoa ela olha e ela começa assim, poxa, eu não honrei a Deus nas minhas finanças. E quando tu começa a entrar no buraco, e no buraco mental, eu digo, é só o start. Não precisa de muito pra gente começar a se autodenegrir. Nossa, eu sou horrível, né? Eu não honrei a Deus. Ai, vou ler a Bíblia. Não, vou ler a Bíblia pra quê? Eu fiz tal coisa. Vou jejuar pra quê? Entende? Então aí a gente entra num vórtice de se distanciar de Deus. E o que o diabo precisa é uma brecha. Já atendi muitos casais que eles não falavam sobre dinheiro, que o marido olhava e disse: ela é uma burra, ela não entende nada de dinheiro. Nossa. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Entende? Uhum. Não adianta eu falar, ele não me escuta. Tá, mas a mulher não é a auxiliadora? O homem é o sacerdote da casa, mas a mulher auxilia esse sacerdote. O sacerdote não pode estar sozinho. Deus deu posições para o homem, mas deu posições para a mulher também. Não é bom que o homem esteja só. Então, se o homem está gerenciando sozinho, essa casa vai pender para um lado. Tem coisas que a mulher é muito mais assertiva do que o homem. Quando eu vou fazer uma venda, eu consigo. E aí, no venda da mentoria, como é que a gente está de tempo? Valéria, me sinaliza. Temos mais 12 minutinhos. Tá. Quando eu vou fazer uma venda, dá para mapear para quem eu tenho que vender, se é para o homem ou para a mulher. Porque tem alguém que quer mudar. Se tem alguém que quer mudar, aquela situação ali já está atrapalhando outras áreas. Então, tem casal que não ora mais junto. Tem casal que eu atendo que já deixou de dar o dízimo. Só que aí tu quebra a tua fidelidade, entende? Tu já tá quebrando o princípio. Então, esses casos todos, eles vão me fazendo ver que, além de ser um trabalho, é também um chamado. Porque, em dada medida, falar do dinheiro é uma coisa que dói. E tu poder sangrar na frente de alguém que não vai julgar, porque eu não vou julgar, não tem por que julgar a pessoa. Cada um sabe da sua situação. E em muitos casos, a pessoa, ela passou alguns percalços para chegar naquilo ali. E eu sempre digo, onde a gente é mais machucado, Deus tem mais para nós. Se eu passei todo esse trabalho na área no ponto de vista financeiro, eu tenho legalidade para falar sobre isso, legitimidade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sei o que Deus faz. Então, muitos casais
que às vezes chegam para mim os dois negativados. Ah, não, a gente trabalhou e já saiu um do negativado. Isso é bom, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho casais quando começam a investir, aí do que tu falou, às vezes a gente compra uma ação de R$ 15, uma ação. A pessoa recebeu 10 centavos. A pessoa se sente tão bem, porque é tudo psicológico, é tudo comportamento. Que aí, o que eu tenho que fazer para ganhar mais? Eu tenho uma mentoria específica que eu trabalho com adolescentes, e aí eu trabalho com educação financeira para adolescentes. Eu auxilio eles a entender a questão da educação financeira e colocar o dinheiro para render. Quando entra dinheiro na conta deles, eu já sei, eu começo a receber print. Ganhei 8 centavos, ganhei 10 centavos, ganhei 20 centavos. Por quê? É educação. É ver que a boa gestão financeira pode me fazer acessar outros lugares, pode me fazer contribuir mais para a obra, pode me fazer chegar mais longe. A gente não pode ser ignorante o suficiente de pensar que quando a palavra de Deus veio para o Brasil, por exemplo, ela veio sei lá, por um teletransporte. Não, gente, as pessoas tiveram que vir para cá e a igreja tem toda uma estrutura. Então, ter recurso financeiro, ser fiel a Deus, faz com que a gente alcance outros lugares. Então, esses são os casos assim que eu gostaria de pontuar. Penso, obrigada. Nós estamos partindo para o final agora, Marcela. Se fosse para você resumir algo e deixar como um aprendizado, falar assim, ó, eu gostaria que você fixasse isso na sua mente. Pode falar para aquela câmera ali, tá? Eu quero que você fale essa parte. Depois você também pode falar como é que as pessoas podem te encontrar. Suas redes sociais, seus contatos, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Se você ouviu tudo isso e diz, ok, mas tua situação já está resolvida, é muito fácil. Começa pelo seguinte: pega tudo que você tem de receita, tudo que entra de recurso na sua casa, tudo que sai de recurso na sua casa. Fecha esses ralos, trabalha em tudo que sai. Tudo que sai, é desperdício disso. Tem gente que assina Netflix, Amazon, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nem assiste nada. Cancela tudo isso, gente. É queimar dinheiro, cancela. Ok, parte para receita. A receita que você está gerando, ela abarca, ela contempla todos esses gastos? Não, eu ganho pouco porque eu quero viver. Repensa os teus gastos e trabalha na tua receita. Vai fazer mais dinheiro. E aí, aquela blusinha da Shein que tá lá com a etiqueta, vende, gente, vai fazer dinheiro. Nesse ajuste, você vai conseguir se organizar melhor. E aí, ora, sempre ora para Deus, porque assim, ó, o milagre, a nossa parte a gente faz, isso você pode fazer, mas se a tua conta já tá lá muito, muito, muito bagunçada, diz assim, Deus me dá uma estratégia, Deus me dá uma luz, Deus, eu vou colocar o pé, tu cria o chão, só também não vai fazer a loucuragem, né, porque daí tem gente que enche o carrinho da Amazon ali e diz, não, eu botei o pé, Deus não criou o chão. Se organiza, vaso, se organiza, não faz isso também. Mas a ideia é, tenha fé para sair dessa situação. E se você quiser falar comigo, eu vou deixar aqui minha rede social, é @Jennifer, JANYPHER, P de pato. Eu acredito que o nome vai estar aqui também no título do podcast. E o meu WhatsApp pessoal, gente, aí é o mesmo que eu atendo os meus clientes, é 48 99941 1000. É bem fácil, todo mundo quando eu ligo acha que tá levando golpe, porque o final é 1000, mas não é o meu telefone mesmo. Vai ser um prazer poder contribuir na sua vida, poder transbordar na sua vida. E se você ficou interessado em algum dos treinamentos ou palestras, enfim, é só fazer um contato que vai ser um prazerzão te atender. E novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de ser tratada e trazer a minha vida como uma vida de protagonista. Eu fiquei muito honrada mesmo. Se você está assistindo, e aí, independente da idade que você tenha, você é protagonista da sua vida. Pega as rédeas na mão, coloca o joelho no chão e com certeza Deus vai te honrar. A gente não foi colocado nessa terra para passar trabalho. A Bíblia fala que a gente foi colocado nessa terra para viver o melhor nessa terra. Só que um pai, ele só dá para um filho aquilo que o filho consegue administrar. Senão, vai ser perdição. A gente não coloca um carro, um Porsche, na mão de uma criança de 10 anos. A gente espera ela ter capacidade, ter carteira e ter um pouco de mentalidade ali para colocar um carro na mão de uma criança. Então, o problema não é o Deus que a gente serve, é o preparo que a gente tem. Vamos buscar se capacitar, que vai dar boa, tá bom? Muito obrigada. Marcela, muito obrigada novamente, sim, uma honra te ter aqui. Nossa, quando o senhor falou assim, aquela pessoa, né? Eu sempre compartilho com vocês e vai me soprando os nomes. Então, assim, eu falei, é ela. E a gente nunca conseguia agenda, mas é no momento que o senhor quer, né? Então, esse era o momento. Obrigada novamente. Que Deus abençoe seus planos, continue te levando aos lugares corretos, que
muitas almas sejam transformadas de mentalidade através da sua vida, através da vida do pastor Gustavo também, tá? Continua honrando, continua nesse propósito que você tá no caminho certo. Amém. Muito obrigada. Obrigada. E é esse episódio, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Antes, gostaria de mencionar o Estúdio Prospere, que é parceiro desse canal. A rede social também da pastora Marcela vai ficar aqui abaixo. Você também encontra o Instagram do Prospere. Tá tudo aqui abaixo. Contato, que você pode também estar gravando seu podcast. Quem sabe ter aí o seu momento no seu evento. Eles levam até vocês, fazem toda uma parte também de assessoria, também de posicionamento digital. Então, vocês podem estar entrando em contato com a Renata ou com o George, que estão dispostos ali, disponíveis para te responder, para dar as orientações corretas que você precisa. Eles fazem eventos também, eles levam as coisas dele em outros estados, então não está só limitado aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, entrando em contato com eles, passando o projeto que você tem, eles vão passar a visão deles para vocês, eles vão dar a orientação certinho. É uma honra poder trabalhar e caminhar com o Estúdio Prospere, que está desde o início comigo, desde quando a gente começou esse podcast. Hoje também quero mencionar a Elucier, esse look maravilhoso da minha amiga Bru, que tá aguardando também aqui, que temos, e vai ter entrevista com ela também, né? Já vou dar um spoiler. Esse look é da loja dela, tá? Então vocês podem entrar em contato com a Bruna através da loja Elusier, que vai ficar aqui abaixo também o Instagram. O cabelo, gente, hoje eu tô toda patrocinada. O cabelo também, a Ana que fez. E o espaço dela fica ali em Areias, para quem não conhece, mas para quem conhece a região metropolitana aqui, a região da Grande Florianópolis, então você pode entrar em contato com a Ana, vai ficar o Instagram dela aqui também, o espaço dela, gente, como tem paz e como tem a presença de Deus, como ela é guiada, meu pai, assim, a sensibilidade da Ana é incrível, então, assim, procure estar no meio e contratando serviços e comprando de pessoas que têm a presença de Deus, porque você vai ser edificado, porque quando você abençoa um espaço ou alguém que está fazendo algo por propósito, é um propósito bem maior do que você imagina. Então, quando você compra ou quando você usa aquele serviço, o Senhor também te abençoa, porque você está abençoando alguém, tá? É isso, protagonistas do meu mundão, que você seja cada vez mais edificado com esse episódio e que dê tudo certo na sua vida, em nome de Jesus. Beijos, até um próximo episódio.